Olá, graça e paz da parte de Deus, Senhor nosso, de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Estamos mais um dia gravando esse vídeo. Eu espero que você esteja bem, que a tua vida esteja boa, esteja com saúde, né? O tema desse vídeo é: você faz a sua realidade? Como viver depois que você sai da CCB? Bem, o que eu tenho visto falar bastante, irmãos, experiência própria minha, fora o que eu tenho visto falar, ouvido falar de irmãos, irmãs, jovens, também pessoas mais velhas que participaram durante muitos anos da CCB e que hoje estão estacionados aí, que não se adaptam a igreja nenhuma. As pessoas me perguntam constantemente: mas para que igreja eu vou? Aí a gente tem que dar um conselho. Quando eu sugiro que você não volte mais para a CCB, como eu sugiro que não volte mais para a CCB, procure uma outra denominação mais aberta e que tenha estudos bíblicos. Eu, eu sempre aconselho a pessoa a procurar uma denominação mais tradicional, conforme o gosto dela, ou mais liberal, conforme a idade e gosto dela. Existem igrejas para todos os gostos, né? E então a realidade é essa. Nós fazemos a nossa realidade e com amor ao Senhor Jesus e com fé em Deus e com compromisso com a palavra de Deus, a gente vai sempre caminhar para frente em busca de um bem comum e igual, que é a salvação. Aí você me pergunta: mas o irmão sugere sair da CCB, e para onde que você vai me levar? Para onde que eu vou agora? Quer dizer, sugerir para sair é fácil. Agora, sugerir um lugar, sugestionar um lugar para nós ir, você não tem. Eu tenho sim. Tem uma sugestão. Que você pegue em casa, desculpe tremer meu câmera. Pegue em casa a Bíblia Sagrada, dá uma lida nela sempre, na sua casa. Se na região que você mora, a sua igreja que você saiu não está fazendo ceia, ou você está participando de outra igreja, procure uma igreja evangélica onde você se sinta bem, goste da igreja. Converse com os líderes, liderança, procure membrar naquela igreja, se quiser, se você quiser membrar numa igreja, para tomar a ceia lá e fazer amizade com um grupo de pessoas novas. Em 133 de Salmo diz que quão bom e quão suave é que os irmãos vivam na união. Você não precisa ser membrado numa igreja X para viver em união com uma comunidade, com a irmandade. Também não precisa ficar de mal com os irmãos membros da CCB, nem mesmo com os alienados, com os fanáticos religiosos, você tem que ficar de mal. Eu tenho amizade, graças a Deus, com alguns irmãos da Cristã do Brasil, tenho com os católicos romanos, dos quais eu fiz parte, e outras seitas que eu frequentei durante muitos anos. Você está vendo que onde eu estou aqui? Eu estou no meio de uma cidadezinha chamada Curitiba, uma cidadezinha que tem 2 milhões e 200 mil habitantes. Eu estou bem num bairro movimentado, é um centro urbano, mas a gente faz a realidade da gente. Quando eu vim morar nesse terreno aqui, que eu pago aluguel, isso aqui era um matão, era uma sujeira, um lixo, no meio da cidade. E o meu desejo, meu coração, eu gosto de morar em sítio, né? Então, o desejo do meu coração era ter uma área rural, ter uma horta, onde eu pudesse plantar as minhas verduras, os animaizinhos, galinha, gato, pássaro, passarinho solto, tudo que você pode imaginar eu gosto, porque eu sou um descendente de poloneses e de gaúchos. E eu faço a minha realidade. Eu cheguei aqui, trabalhei duramente, dei uma limpada boa no terreno, e já tenho minhas galinhas aqui fechadas, um tanto aqui já tá, aqui não, um galinheirinho, tenho meus pezinhos de limão, minhas mudas, minhas alporquias, e a gente faz a realidade da gente. Foi duro fazer tudo isso aqui, limpar, ajeitar. Só que a gente faz a realidade da gente. Não adianta você cruzar o teu braço, achar que tudo vai melhorar na tua vida, espiritualmente falando, e você ficar estacionado. Você tem que caminhar, progredir, espiritualmente crescer. Você tem que sempre ler a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, e aprender coisas novas. Eu marquei aqui um texto, para ler para vocês, que eu vou fazer uma interpretação dele. Eu não estou fazendo pregação, não. Vou fazer uma interpretação num texto, mediante a lá CCB, né? Eu vi agora há poucos dias atrás um irmãozinho aqui da região contando para mim que um ancião que está atendendo a região aqui de Curitiba, região aqui do Pinheirinho, Sítio Cercado, Barra Novo A, B, essa região sul de Curitiba, ele estava convidando os irmãos a
a voltar para a igreja, filhos de irmão parado, coisas que eu já não via há muito tempo, né? Eles estão fazendo isso aí porque eles estão perdendo membro para outras igrejas, dissidências, e também estão perdendo a credibilidade que eles tinham. Então sentiram, né, essa diferença, sentiram no bolso, também sentiram o vazio que tem na igreja, fora dos cultos presenciais. Além da baixa aceitação que o culto online teve. Mas eu vou chegando nesse assunto, eu li um texto aqui lá no Velho Testamento, que está no primeiro livro de Reis, no capítulo 13 de 1 Reis. Se você for ler lá, no capítulo 13 do 1 Reis, do versículo 11 em diante. Eu não vou ler todo o texto, porque senão vai complicar tudo, né? Vai demorar muito o vídeo, meus vídeos são longos. Então eu só vou citar para você o capítulo e o versículo para você procurar. Então nessa Bíblia aqui, que é a Bíblia da versão da CCB, João Ferreira de Almeida, você vai achar ele no capítulo 1 de Reis, no capítulo 13 do primeiro livro dos Reis, no versículo 11 em diante. E o título é Um leão mata o profeta. Um leão matou um profeta. Tá, eu não vou ler o texto, eu só vou citar e agora vou explicar. O que foi que aconteceu? Havia em Betel, vocês sabem que em Betel havia um altar ao Senhor, um lugar consagrado. E havia em Betel um altar. E na época houve um rei, né, um rei. E esse rei, chamado Jeroboão, ele ergueu altares altos ali, ergueu altares idólatras naquele local, idólatras. Ou seja, Jeroboão, naquele local, ele levantou altos. Altos também eram no simbolismo dos acádios e dos sumérios, eram altares com formatos cilíndricos e com imagens fálicas até, onde se criavam, se praticavam rituais de holocausto, expersão de sangue e também oferendas em frutas. E no final de todo aquele trabalho de 9 dias, o sacerdote daquela região pagã, ele incensava toda aquela região. Então aqui olha uma idolatria, aquilo era uma coisa horrível, né? Era uma coisa que era uma afronta ao Deus vivo. E um profeta foi e predisse contra Jeroboão. Naquela época, ele esteve por lá, naquela região de Betel, predizendo a queda daquele altar de Betel. Mas o Senhor Deus falou para ele que não era para ele comer nada daquela terra, não tomar nem água daquele caminho, entendeu? Não é para comer nada. E quando fosse voltar embora, não retrocedesse pelo mesmo caminho. O que foi que aconteceu? Teve um rapazinho, uns rapazinhos espertinhos, que escutaram a conversa, ficaram sabendo de alguma forma, né? Eu não sei se eles estavam pessoalmente lá na presença do rei e do profeta, ou se eles escutaram pela voz de terceiros. Mas a verdade é que eles escutaram e conheceram a história completamente. O que foi que aconteceu? Eles correram contar para o seu pai, profeta velho, né? Velho, ancião, velho, ó. A palavra velho, homem velho no Brasil, a gente trata de ancião, né? Chegaram no profeta velho e contaram o que aquele profeta mais jovem tinha feito. E o profeta ficou sabendo então que Deus tinha falado para ele não comer, não beber água daquele local e não voltar pelo mesmo caminho. Mas mesmo assim aquele profeta mandou os filhos abardar uma mula, um burro, uma mula, e selar ele ali, e foi ao encontro desse profeta, antes que ele pegasse o outro caminho, que era o caminho bom, que não era o mesmo caminho. E chegou lá e ofereceu: olha, o senhor tem que ir para minha casa, comer lá em casa, vou te dar pouso, vou te dar água, vai comer lá em casa, vai lá para casa, né? E o senhor me falou, né? Sei lá, por favor, lá em casa, você é o profeta, né? Ele falou: sou. Então vai lá para casa e tal. Aí esse profeta novo, né? Esse profeta novo, ele falou assim: não, porque o senhor me disse para mim
que não é para mim beber água e nem comer desse caminho, e nem voltar pelo mesmo caminho. Nem voltar pelo mesmo caminho que eu vim. Aí o profeta velho, né, o ancião, o profeta velho, falou para ele assim: não, que é isso, um anjo de Deus parou no caminho, me mandou falar para você que é para voltar lá e comer e beber, tal, tal. Você veja a malícia, ele mentiu, ele derrubou o homem daquele propósito. Então esse ancião, esse profeta velho, derrubou o jovem profeta, o profeta novo, né, o outro profeta, do seu propósito e desviou ele da vontade de Deus. O que foi que aconteceu? Ele foi persuadido a voltar na casa daquele homem, aí na casa daquele homem, né? E na casa daquele homem, lá ele se alimentou e tomou água. E daí, de repente, depois que tinham comido, o profeta falou assim, o profeta velho, o ancião velho, né? Aquele ancião, ele falou assim, porque você desobedeceu ao teu Deus, você morrerá. Não chegará nem a ser sepultado. Quer dizer, ele amaldiçoou aquele jovem que foi transgressor. Só que o profeta velho, ele foi usado para desviar, para fazer transgredir. Ele mentiu. O profeta novo, que obedecia a Deus e acreditava em Deus, ele foi levado pelas palavras bonitas daquele ancião. Ele foi persuadido, ele confiou na integridade daquele homem, já era um profeta e ancião, e velho. Então veja, eu vou te fazer uma pergunta para você. Você sabe o final da história. O profeta novo, além dele comer e tomar água na casa daquele ancião, ele voltou pelo mesmo caminho. No mesmo caminho, um leão pegou ele e matou ele. Só que o leão não comeu ele, não devorou ele. E também não devorou o jumento, o burro que estava com ele. Quando o profeta velho veio chorar ele, né, se arrependeu, o ancião se arrependeu e veio chorar o corpo dele estava intacto. E o do burro também estava intacto. E o leão estava ali no meio dele. Agora me diga, meus queridos amigos e irmãos, um leão geralmente mata para se alimentar. E se o leão realmente ele mata pelo instinto de matar, ele mataria também o jumento. Mas o leão não fez nada de mal para o jumento e também não comeu o corpo daquele profeta. Então a simbologia quer dizer para você que aquele jumento é aqueles alienados e pobres irmãos que não têm conhecimento da Bíblia, que são os jumentos, que só servem para carregar nas costas aqueles que têm um pouco de conhecimento. E o leão, que representa o maligno, ele não veio para pegar o jumento, ele veio pegar aquele que é esperto e fazer transgredir. E tanto quando chegou lá o profeta velho para chorar o arrependimento da morte do profeta novo, né? O leão ainda estava lá. A Bíblia não relata como é que ele tocou o leão. Ele nem relata que o leão atacou ele. Né? Vai saber se o leão não era amigo do ancião, né? Então veja, se algum ancião, profeta velho, chegou em você e falou para você voltar pelo mesmo caminho, volte para se receber, lá é o teu lugar. Não. Por mais que você já comeu na casa dessa pessoa, já tomou água na casa dessa pessoa, já escutou as palavras boas que ele falou, bonitas, você ainda pode estar vivo. Porque até o momento em que aquele jovem, ele pegou e comeu e bebeu na casa e te transgrediu, ele ainda tinha esperança de voltar para um caminho novo, mas ele pegou o caminho velho e voltou pelo caminho que Deus falou para ele não voltar. Deus fala para você, e você não é eu, não é pregação, isso aqui não é pregação, né? Isso aqui é uma coisa que eu estou falando para você. Você já sentiu de não voltar lá. Deus já falou com você através de um sentimento. Ele tocou na tua consciência. Agora você vai dar ouvidos a anciãos. Tem ancião aí na internet falando para voltar, que vão receber do braço aberto. Não volte para aquele caminho que o leão te pega. Esse é um aviso. Nós temos que viver, trilhar caminhos novos. E assim Deus vai abençoar com saúde espiritual você e a tua família. A Bíblia não falou? Lá, não está escrito? Falou? Não, a Bíblia não fala. Perdão, eu errei aqui. A Bíblia não está escrito na Bíblia que se você crer, será salvo tu e a tua casa. A minha casa não foi salva.
Nas pregações da CCB eu escutava muito. Se você crer, irmão, fica aqui, será salvo tu e a tua casa. E eu deslanchei, joguei minha fé lá em cima. Meu pai faleceu na idolatria. Um irmão meu faleceu na idolatria. Minha família, ninguém é crente, só eu creio na minha família. Minha família é tudo, infelizmente, é um vídeo público, mas eu vou tocar no assunto. A minha família, a maioria faz parte do catolicismo, uma grande parte é ateu, e ateus, né? E uma parte está aí frequentando religiões de matriz africana. Então, se você quer que essa pregação não, que essa escritura, essa inscrição, esse trecho da Bíblia, essa palavra, como dizem, da Bíblia, se cumpra na tua casa, creia, pratique. Se você crer de verdade, tu e tua casa será salvo. Tu e tua casa será salvo. Mas não volte lá pelo mesmo caminho. Se você voltar pelo meu caminho, o leão vai te pegar. Aí, nem você vai ser salvo, nem tua casa. Vamos abrir a mente. Não vamos ofender. Eu mesmo, muitas vezes, ofendi. E eu peço perdão para os irmãos não, os membros da CCB, que não somos irmãos da mesma fé e doutrina, somos só amigos hoje, e irmãos, vamos dizer assim, não vou dizer na fé e doutrina, talvez por genealogia, e assim por diante, por qualquer tipo de corrente de pensamento, nós não somos mais irmãos, né? Como eles me tratam, como eu não sou mais irmão, eu também tenho o direito de dizer que não são mais meus irmãos. Mas na força de expressão eu chamo de irmãos, irmãozinhos, né? Não são mesmo a fé e doutrina, mas vamos orar por eles, libertar eles e abrir a mente deles, porque somente o Senhor Jesus faz a obra na vida das pessoas. Ele tem a chave do que abre e fecha e ninguém abre. Só ele pode abrir a mente da pessoa. A chave que abre e fecha não é porta de emprego, como fala na Cristã do Brasil. A Cristã do Brasil usa 3 Apocalipse, fala a chave de Davi, a chave que abre e ninguém fecha, só para pregação de trabalho. Querido, querida, que está escutando esse vídeo hoje, a chave que abre e ninguém fecha é aqui, ó. Somente ele abre e não fecha mais, e se ele fechar, ninguém abre. Então, esteja firme com o Senhor Jesus Cristo, entenda, não volte pelo mesmo caminho, porque o leão te pega. Pode ser que você tomou água e comeu pão na casa do profeta velho, um ancião, um imperador, assim por diante, ou até as pessoas que não têm um cargo eclesiástico, mas tem esse título por respeito, você criou respeito, você considera aquela pessoa sábia e entendida, mas ele quer que você volte para aquilo lá, porque eles têm o desejo que você volte para lá, porque se você não for para lá, na cabeça deles você está perdido, e na verdade você não está perdido, você sabe o caminho que você tem que trilhar e sabe que não é lá. Eu espero que você entre no teu coração essa mensagem, essa reflexão, que você tenha coragem, sabedoria suficiente para poder vencer esse desejo de voltar para lá. Porque eu sei que você tem esse desejo de voltar para lá. Eu mesmo já tive. Uma vez eu comentei aqui com uma irmãzinha, um irmão, o dia que essa igreja melhorar, que ela mudar, eu vou voltar para lá, porque eu gostei, tudo, tal, do sistema, da hora do culto. Meu querido, minha querida, não vai mudar nunca. Ela vai transformar algumas coisas em doutrina para tentar trazer mais gente ou recuperar alguma coisa que ela perdeu, mas mudar ela não vai mudar. Não vai mudar. Entendeu? Espero que Deus abençoe você, a tua vida, o teu entendimento e o teu caminhar nesse teu caminho novo que você escolheu trilhar, porque Deus oficiente é assim. Que Deus abençoe você, o teu dia, e se vemos no próximo vídeo, no nome do Senhor Jesus.